Muito bem, ok. Hoje não é Dia dos Pais, mas nós vamos falar sobre os nossos pais, né? Sobre aqueles que foram nossos pais. Então, esta mensagem também é mais para aqueles que ainda têm os seus pais, né? Tem pessoas que cuidam, que são responsáveis por você. Mas o que é isso? Nós estamos no meio de um check-up espiritual e a gente está passando pelas bases, né? Os antigos desafios interiores que nós precisamos enfrentar para nos apresentar de maneira agradável a Deus. Então, esses 10 mandamentos, eles são muito apropriados para a gente fazer isso, né? Para a gente fazer essa checagem da nossa vida espiritual. E hoje nós vamos meditar no grupo de mandamentos sobre a relação com o nosso próximo, né? Até a última meditação, nos 10 mandamentos, foi sobre a nossa relação com Deus. E agora em diante vai ser a nossa relação com o nosso próximo. E diz, né, que esses mandamentos aqui em diante, eles estão na segunda tábua, ou estavam na segunda tábua dos 10 mandamentos. Na primeira tábua, a relação com Deus, a segunda tábua, a relação com o próximo. E quem é o nosso próximo, né? São todos aqueles que estão ao nosso redor. Nosso próximo é a nossa família, nossos amigos, nossos parentes, também pessoas ao nosso redor e até nossos inimigos também, são os nossos próximos. Então, todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus, ele aprofundou esse entendimento, né? Deu um entendimento correto do que é este mandamento. E Paulo também, ele colocou de maneira clara também, né? Assim, ainda a importância deste mandamento ao longo das suas cartas. E por isso hoje nós vamos meditar neste mandamento sobre honrar os pais. O texto está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Quero fazer uma pergunta. Você honra teu pai e a tua mãe? Bom, essa é uma pergunta um pouco retórica, né? Uma pergunta retórica, uma pergunta que, para boa parte, isso não há nenhum problema. Mas pode ser não tão normal para outros, né? Como que é isso, né? Talvez vários vão pensar assim: será que eu estou honrando meus pais? Será que eu honro, né? Talvez o jovem, o adolescente, ele vai pensar: eu acho que eu honro sim, né? Eu respeito meus pais, eu obedeço, eu não xingo, não respondo, né? Então, isso é um adolescente, um jovem bem comportado, a gente poderia dizer, né? Ele talvez vai pensar assim: eu acho que eu honro meus pais. Aqueles mais já crescidos, mais adultos, vamos dizer assim, também pode pensar: eu acho que eu honro sim meus pais, né? Eu cuido deles, eu respeito, né? Eu visito eles de vez em quando, né? Então, vamos ver o que significa honrar os pais. O que significa esse honrar? Primeiramente, essa palavra, ela tem um modo amplo de entender.
Essa palavra honrar, ela significa estimar, né? Ter aquela afeição, significa valorizar, significa temer, significa reverenciar, glorificar, significa ter respeito, significa submissão, significa obediência, significa cuidado, significa também não maldizer, não agredir, zelar pela memória. Então, tudo isso é honrar os pais. Talvez a gente não tenha, né, a noção de tantas coisas, né, tantas coisas que estão contidas no significado dessa palavra, de honrar. E para a gente ter uma noção assim mais confirmada pela própria palavra de Deus, a gente vai ver alguns outros textos que falam sobre esse mesmo assunto. Textos que são paralelos, né? Vamos dizer assim. Então, Êxodo, por exemplo, Êxodo capítulo 21, versículo 15, diz assim: quem agredir o próprio pai e a própria mãe terá que ser executado. Êxodo 21, 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. São declarações fortes, né? Levítico 19, 3, primeiro versículo ali, primeira parte. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai. Levítico 19 mesmo, já no versículo 32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Nós vemos aqui, vamos percebendo atitudes práticas também em relação aos pais ou aos idosos, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Submissão, humildade. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda pureza. Nós vemos nesta série de versículos aqui, da palavra de Deus, a exortação, né? Mandamento para que tenhamos respeito pelos mais idosos, pelos nossos pais, não somente pelos nossos pais, mas pelos idosos, né? Pelos mais idosos também. Não desprezá-los, né? Não menosprezá-los também, não agredi-los, não maldizer, nem xingar, mas sujeitar-se a eles. Não maldizer, né? Lançar maldições, calúnias, etc., né? Não xingar, mas sujeitar-se a eles, valorizá-los, reverenciá-los. Bom, reverenciá-los aqui não quer dizer idolatrá-los, não é isso, né? Mas terem alta conta, em alto respeito. Talvez tenha pessoas que têm uma tendência a idolatrar os pais. Tem os pais em tão alta conta que a palavra dos pais equivale à palavra de Deus, né? Não no sentido, assim, que os pais falam a mesma coisa que a palavra de Deus, mas muitas vezes, se falar o contrário, vai atrás do que os pais falam. Então, não é nesse sentido, reverenciá-los, mas é no sentido de respeito, né? E honra. Fazer isso como eles sendo pessoas importantes que são, preciosas diante de Deus e que merecem o respeito.
né? Esses idosos, eles já viveram bastante, já aprenderam bastante, já sofreram bastante, lutaram, eles estão em posição de dar conselhos, estão em posição de ser respeitados, né? Estão em posição, em momento de vida, de serem acolhidos também, e por isso nós precisamos respeitá-los. Precisamos ensinar as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens a respeitar os pais, respeitar os idosos, né? E a nossa sociedade, ela já deu um grande avanço no sentido de valorizar os idosos, né? Então, acima de 60 anos, tem uma série de coisas que um idoso começa a usufruir, né? Acima de 80 é outra série de prioridades. Então, nesse sentido, nossa sociedade tem começado a valorizar mais os idosos, mas ainda falta bastante para que haja um bom entendimento dessa fase do idoso. Porque muitos deles ainda são pessoas experientes que têm muitas coisas para ensinar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, é um outro aspecto sobre honrar os pais. Ele diz assim, 1 Timóteo 5, 4, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. 1 Timóteo 5:8, né? É um pouquinho depois desse versículo aqui. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Essa é uma outra orientação forte sobre pais e sobre os idosos, né? Principalmente se eles forem da família. Então, se referem a pais, se referem a avós, muitas vezes tios e pessoas assim, que são familiares especialmente, né? A gente observa, assim, que a nossa fé, a prática da nossa fé, ela começa em casa, né? Ela se revela em casa, dentro de casa. Então, às vezes acontece aquilo de a pessoa ser cristão, fora de casa, não sei aonde, aí chega dentro de casa e esquece que é cristão, né? Então, não é para ser assim. Pelo contrário, deve começar em casa e com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. É aí que começa a prova da nossa fé em Jesus Cristo, né? Por isso, precisamos começar a aprender a praticar nossa fé dentro de casa, cuidando, recompensando os pais e avós. Isto quer dizer que a nossa fé, ela deve ser demonstrada primeiro em casa e depois para fora. Não adianta a gente só demonstrar lá fora e não em casa, né? Deve começar em casa e então expandir para fora. E neste caso aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, também das viúvas, ele se refere particularmente a um amparo material, né? Porque as viúvas, elas não tinham amparo material no tempo aquele tempo de Jesus, né? Aquele tempo ali, as viúvas ficavam realmente à mercê, né? Ficavam desamparadas. Então, os filhos tinham essa obrigação, a responsabilidade de cuidar da sua mãe, especialmente se fosse viúva. Mas aqui, em 1 Timóteo 5, não é somente a sua mãe, é toda a sua família, pais, avós, né, que existe, nós, né, temos a responsabilidade de cuidar deles, e nesse sentido de sustento. Não podemos deixar
nossos pais, nossos avós, passar fome, necessidades, se nós tivermos condições de atendê-los, né? Então, é uma atribuição, na verdade, natural dos filhos, né, de os descendentes cuidarem dos seus pais ou avós nas suas necessidades. E o que ele quer dizer aqui é que isso é algo natural até mesmo entre os descrentes. Então, quanto mais entre os crentes em Cristo, esse amparo, esse sustento deve acontecer, né? E naquela época de Jesus, tinha uma confusão ali em relação a isso, que os judeus ali na tradição, na ideologia, na teologia deles, né, que eles, naqueles comentários que eles faziam, eles diziam o seguinte, e é Jesus mesmo quem está apontando esse problema, né? Em Mateus, capítulo 15, versículo 4 a 6, está escrito assim, Mateus 15, 4 a 6. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Esta é uma advertência de Jesus para que nenhuma ideologia, nenhuma teologia, nenhuma tradição, ela nos leve a deixar de obedecer a palavra de Deus. Pelo contrário, aquilo que é realmente bom e verdadeiro deve concordar com a palavra de Deus, né? E neste caso aqui, de cuidar e amparar os pais, né? Não tem nada em outro lugar que nos diga que é para deixar de cuidar os pais. E naquela tradição farisaica dizia assim, o que eu poderia ajudar os meus pais, eu na verdade vou oferecer a Deus. Era isso, né? Então, aí eu fico livre de ajudar os meus pais. Mas não é assim, isso aí é um ensino ali da tradição deles. Não é verdade, né? A palavra de Deus é bem clara sobre esse cuidado material, o sustento para com os pais, que nunca deve ser abandonado, nunca deve ser deixado de lado, né? A gente precisa ter isso como prioridade, né? A questão do amparo material. Nesses dias de hoje, tem a opção de os pais irem para o lar de idosos, ou aquele local de convívio, de longo convívio, né? Longa permanência. E isso acontece muitas vezes quando não tem a possibilidade de ficar com os filhos, né? Às vezes os filhos eles trabalham, estão ausentes o dia inteiro e os pais ficam sozinhos e às vezes pode acontecer algum problema, algum acidente e não há ninguém que possa ajudar. Então, às vezes nesse sentido existe essa possibilidade, né, de que o melhor seja encaminhá-los para esse lugar. E às vezes, muitas vezes, os pais ficam até melhores e mais contentes nesse lugar, né? Muitas vezes acontece isso. Mas cada caso é um caso. Cada família tem a sua própria dinâmica. O que é importante é nunca deixar os pais abandonados, nunca deixá-los sem nenhum sustento, sem nenhum cuidado. Sempre é preciso deixá-los amparados, né, e bem cuidados. Não sei se algumas pessoas, às vezes, podem ter tido alguma experiência difícil com seus pais. Pode ser que tenham tido um problema, alguma amargura debaixo da autoridade dos seus pais. Pode acontecer, né? Isso fica evidente depois
mais tarde, se isso não for resolvido, fica evidente depois, porque a pessoa sempre vai ter problemas com autoridades sobre ela. Então, é algo que vem, né, da adolescência ou da infância, da juventude. Então, esse é um caso em que muitas vezes vai prejudicar a vida da pessoa, na sua vida, ao longo da sua vida, né? Desconfiança, críticas e outros tipos de coisas. Mas ressentimentos, né, contra autoridades sobre si. Então, o melhor a fazer é resolver. Vai resolver, né? Pode resolver lá com seus pais, se for esse o caso, ou se não há mais possibilidade disso, seria bom buscar alguma ajuda, né? Nesse caso, para que tenha restaurado aquela relação com os pais, ou com avós, ou com quem quer que seja que tenha criado, né? Que tenha cuidado, que tenha tido essa responsabilidade sobre alguém. Tá certo? Mas seria bom resolver essa questão, né? Não ter mais problemas, não ter nenhum bloqueio, né? Nem nada nesse sentido em relação aos pais ou avós. Mas para que haja assim sempre uma boa lembrança, né? Ou não haja mais esse ressentimento, né? Essa amargura que pode continuar a existir. Muito bem. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Bom, apóstolo Paulo, ele lembra aqui sobre este mesmo mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, né? É o primeiro mandamento em que aparece a promessa de Deus por causa daquela obediência. E aqui, essa assim, é uma ordem de Deus para os filhos menores, filhos que estão debaixo da autoridade dos seus pais ainda, que obedeçam os seus pais no Senhor. Isso é justo, Deus considera justo a obediência dos filhos aos seus pais. E, por exemplo, né, valorizar o exemplo ou o ensino de seus pais também é uma forma de honrá-los, né? Por isso, obedecê-los. E esse complemento no Senhor, né? Obedeçam aos seus pais no Senhor, significa de acordo com a vontade de Deus. Isso significa também que é mais importante obedecer a Deus do que a homens. No caso em que homens ordenem cometer algum pecado contra Deus, é mais importante obedecer a Deus, né? Então é por isso no Senhor, contanto que não desobedeçam a palavra de Deus. Aprendendo, então, os filhos a obedecer aos pais, e é dessa forma que eles também vão aprender a obedecer a Deus mais tarde, né? E, claro, né, que existem fases. Nós entendemos que tem fases. Os pais nunca deixarão de ser pais. Nunca deixarão de ter esse relacionamento de pais. Mas à medida que o tempo passa, os pais, eles passam de, vamos dizer, de aquela autoridade que comanda a vida dos filhos para uma outra situação mais de conselheiros, né? Principalmente quando os filhos já são crescidos, casados, né? Os pais não têm mais aquela responsabilidade de serem
responsáveis pelos filhos, ou então serem os mandantes, né, sobre os filhos. Né? Eles já são filhos crescidos, casados, independentes, os pais são mais conselheiros agora, nessa fase. Mas cada caso é um caso também, né? E se houver uma situação em que haja essa que seja melhor, né? Essa questão de obediência aos pais, então não tem problema, isso é bíblico. O fato agora é que tem a promessa também. O que significa esta promessa? Deus deu esse mandamento que é considerado o primeiro mandamento com promessa, que é uma promessa de vida longa sobre a terra. Significa longevidade, significa paz, tranquilidade, né? Naquele tempo, era um tempo de muitas guerras. Então, as pessoas, se elas tivessem saúde, muitas vezes morriam por causa da guerra. Então, quando há ausência de guerras, quando existe paz, a pessoa tem mais chance de sobreviver, né? Se tiver uma boa saúde, não sofrer nenhum acidente, ela tem mais chance de sobreviver. Então, essa longevidade significa muitas coisas. Saúde, né? Paz, significa tranquilidade para viver a sua vida. E se às vezes a gente não presta muita atenção, né, nesse mandamento, né, nessa promessa, mas se a gente prestar atenção e pensar apenas do ponto de vista humano, né, no sentido de que se honrarmos os nossos pais daquela maneira, então a gente vai perceber que humanamente falando, nós vamos ter muito mais chance de algumas coisas melhorarem. Por exemplo, né, a gente vai ter muito mais chance de acertar nas decisões e escolhas da vida. Se nós honrarmos nossos pais, nós escutarmos nossos pais, vamos ter muito mais chance de andar por caminhos mais seguros. Vamos ter chance de agir com mais sabedoria e prudência em nossas vidas. Vamos ter mais chance de nos tornar uma pessoa de respeito e uma pessoa útil. Vamos ter mais chance de ter uma vida tranquila. Vamos ter mais chance de ser mais bem-sucedidos. Vamos ter mais chance de casar melhor também, né? Então, percebe, né, como que se apenas honrar os pais, exatamente como a palavra de Deus está falando, vão ter muito mais chance de ter uma boa vida. Mas há a promessa de Deus, além disso, além dessas coisas, consequências, digamos, naturais, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a nossa vida, Deus vai se encarregar de proporcionar para nós essa longevidade, essa paz, essa tranquilidade, saúde que nós precisamos para ter uma longa vida sobre a terra, uma longa vida boa sobre a terra. Né? Então, é uma promessa que vem de Deus, não vai ser apenas uma consequência natural, mas Deus vai abençoar, Deus vai cuidar de cada um. E com essa palavra de Deus, a gente pode fazer algumas reflexões. Uma primeira reflexão é que se nós dermos o respeito e a valorização pelos idosos e seus conselhos, então, qualquer nação, qualquer pessoa que respeita e valoriza os seus idosos, né, que ouve os seus conselhos, pode se tornar uma nação, pode se tornar uma pessoa sábia, madura, humanitária também,
uma nação ou uma pessoa que conhece os seus limites, uma pessoa ou nação equilibrada, sadia, que sabe envelhecer e ouvir os anciãos, experientes, né? Então, qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer, né, situação em que se valoriza, em que se ouve conselhos sábios, pode se tornar assim, né? Não somente de se conduzir com sabedoria e prudência, mas também ser aqueles que reconhecem os próprios limites. Saber, um dia eu também vou envelhecer, um dia eu também vou ficar mais frágil, um dia também eu vou estar nessa situação. Saber que não dura para sempre, né? E vai respeitar melhor, saber respeitar melhor os limites, né, das outras pessoas, vai ter uma vida mais equilibrada. E uma nação, uma sociedade que valoriza isso, né, o respeito, o cuidado pelos idosos, seus conselhos, ao invés de ficar numa busca obstinada, não é uma busca qualquer, né? Busca obstinada por uma eterna juventude, né? Tem gente que quer parecer jovem até o fim da vida, quer ter o vigor de um jovem, quer ter tudo isso, né? O desempenho de um jovem até o fim da vida. Mas o quanto a pessoa vai custar, quanto isso vai custar para que a pessoa tenha isso, né? Vai gastar tudo na sua vida para uma, digamos, entre parênteses, né? Uma eterna juventude. Mas não é bem isso, né, que a gente precisa. A gente precisa entender que nós temos as nossas fases de vida, a infância, a juventude, a maturidade, a velhice, são fases que a gente precisa respeitar e não violentar a nós mesmos, né? E não cobrar nem exigir de outras pessoas algo que não pode ser dado. Então, ao invés desse tipo de coisa, né, a gente aprende a conviver com os nossos limites, a gente aprende a conviver com a nossa própria humanidade, com a nossa própria fragilidade. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós gostaríamos de ser. Gostaríamos de continuar jovens até o fim da vida, né? Gostaríamos de ter que a nossa aparência fosse de jovem até o fim da vida, mas não é assim que nós somos. Nós somos pessoas que envelhecem, pessoas que têm a cada um a sua fase. E a gente precisa saber viver bem cada fase. Por isso, os filhos, eles são importantes. Nessa fase da maturidade, fase da velhice, os filhos, netos, né, sobrinhos, são importantes nessa fase de cuidado para com os mais idosos. E uma outra reflexão para os mais novos é que os idosos, eles sabem o que estão falando. Mesmo que eles tenham algum problema, né, assim, no sentido de parecer que eles são do tipo que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Mesmo que seja um negócio meio assim, eles sabem o que é bom, sabem o que é melhor, né? No fundo, sabem o que deveria ser feito, no fundo, sabem que cuidado deve ser tomado para não cair no mesmo erro que talvez alguns caíram, né? Então, etc., né? A gente precisa entender, considerar essas coisas porque é exatamente assim nós vamos ter uma vida mais sadia, ou vamos ter uma vida mais tranquila, né? Vamos ter uma vida mais bem-sucedida. Então, para a gente concluir, nós concluirmos, nossos pais, eles são importantes
E essa importância é determinada pelo próprio Deus. Não é outro que está dando valor aos pais, é o próprio Deus quem faz isso. Então, para nós, que a gente aprenda a honrar, a valorizar, respeitar, cuidar bem dos nossos pais. E também de outros idosos, como se fossem nossos pais. E fazendo isso, a gente vai estar não somente honrando a eles, a gente vai estar honrando o próprio Deus. E nós vamos estar fazendo a vontade de Deus nessa área. Então, que a gente possa ter essa perspectiva bíblica, né? Tanto do Antigo Testamento, ali, em relação à lei, tanto nas palavras de Jesus, as palavras do apóstolo Paulo, que a gente possa ter essa perspectiva bíblica a respeito dos pais, a respeito dos idosos, e que nós possamos sempre contribuir para que eles tenham o cuidado, o sustento, o amparo que eles necessitam. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor nossas vidas, queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor, aquilo que nós entendemos que seja cuidar dos pais, cuidar dos idosos. Queremos, ó Deus, reconhecer que em nós, muitas vezes, existem falhas nesse sentido, mas nós possamos, ó Deus, corrigir e de acordo com a Tua palavra, Senhor. Possamos, ó Deus, dessa maneira, honrar nossos pais, possamos fazer a Tua vontade em relação aos nossos pais, em relação aos idosos. Vem nos ajudar, ó Deus, a respeitá-los, vem nos ajudar, ó Deus, a cuidar, a ampará-los na sua velhice. E, ó Deus, nós queremos colocar isso nas Tuas mãos, para que o Senhor também esteja transformando nossos corações, o Senhor esteja tocando nossas vidas, e não somente nossas, mas possamos, ó Deus, também ser influências em toda a sociedade neste sentido. Nós oramos e, ó Deus, colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.